Nessa segunda aula, vamos continuar falando sobre os benefícios e pensões, quem tem direito e quem não tem, e quais suas regras. Pensão por morte. Quando um trabalhador que contribui para a Previdência Social morre, a família recebe pensão por morte. Tem direito a esse benefício, nessa ordem, o marido, a mulher, o companheiro ou companheira, o filho não emancipado e menor de 21 anos, ou inválido de qualquer idade, pai ou mãe, irmão menor de 21 anos ou incapaz para trabalhar de qualquer idade. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente, os pais e os irmãos precisam provar a dependência econômica em relação ao segurado. A invalidez do dependente deverá ser comprovada pela perícia médica da Previdência Social. O valor do benefício corresponde à aposentadoria que o segurado receberia ou recebia e teria direito a receber caso aposentasse por invalidez. Pensão por morte rural. Benefício destinado ao dependente do segurado especial, que é o trabalhador rural, pescador, artesanal e índio que produzem em regime de economia familiar sem utilização de mão de obra assalariada permanente. O benefício é devido apenas aos dependentes do trabalhador rural, que vier a falecer ou em caso de desaparecimento tiver a sua morte presumida declarada juridicialmente. A duração do benefício é variável conforme a idade e o tipo de benefício. Para o cônjuge, o companheiro, o cônjuge divorciado ou separado, juridicamente ou de fato que recebia pensão alimentícia, a duração será de 4 meses contados a partir do óbito. Se o falecimento tiver ocorrido sem ter havido tempo para a realização de ao menos 18 contribuições mensais à Previdência, ou se o casamento ou a união estável se iniciar em menos de 2 anos antes do falecimento do segurado, se o óbito ocorrer depois de 18 contribuições mensais pelo segundo e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, ou se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza, independentemente de quantidade de contribuições ou tempo de casamento ou união estável. Em nossa apostila você pode conferir uma tabela completa de tempos de duração para cada caso. Quem pode utilizar esse serviço? Os dependentes que comprovem que o falecido possuía qualidade de segurados do INSS na data do falecimento. Os dependentes também terão que comprovar para o cônjuge ou companheira, comprovar casamento ou união estável na data em que o segurado faleceu. Para filhos equiparados, possuir menos de 21 anos de idade, salvo se for inválido ou dependência, com deficiência. Para os pais, comprovar dependência econômica. Para os irmãos, comprovar dependência econômica e ter menos de 21 anos de idade, a não ser que seja inválido ou com deficiência. Pensão por morte urbana. Benefício destinado aos dependentes, cônjuge, companheiro, filhos, enteados, menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham sido emancipados, pais, irmãos, não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos. Dependentes de beneficiário que era aposentado ou trabalhador que exercia suas atividades no perímetro urbano. O benefício é devido apenas a dependentes do trabalhador urbano que vier a falecer ou, em caso de desaparecimento, tiver sua morte presumida declarada juridicamente. A duração do benefício
cônjuge divorciado ou separado juridicamente ou de fato que recebia pensão alimentícia, a duração é de 4 meses, contando a partir do óbito. Se o falecimento tiver ocorrido sem ter havido tempo para a realização de ao menos 18 meses de contribuição à Previdência, ou se o casamento ou a união estável se iniciar em menos de 2 anos antes do falecimento do segurado. E nessa apostila você pode conferir uma tabela completa com a duração de cada caso, que será variável. Quem pode utilizar esse serviço? Os dependentes que comprovarem que o falecido possuía a qualidade de segurado do INSS na data do óbito, os dependentes também terão que comprovar. Para cônjuge ou companheiro, comprovar casamento ou união estável na data em que o segurado faleceu. Para filhos e equiparados, possuir menos de 21 anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência. Para os pais, comprovar a dependência econômica. Para os irmãos, comprovar a dependência econômica e idade inferior a 21 anos. Não ser inválido ou com deficiência, a não ser que seja inválido ou com deficiência. A não ser que seja inválido ou com deficiência. Auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove em perícia médica estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Quando um comprometimento físico ou mental impede o segurado de trabalhar por mais de 15 dias seguidos, ele tem direito ao auxílio-doença. Para o empregado com carteira assinada, o benefício é devido a partir do 16º dia de impedimento, arcando a empresa com o pagamento dos primeiros 15 dias. O empregado doméstico e os demais segurados recebem da Previdência Social desde o primeiro dia do impedimento. Principais requisitos: cumprir carência de 12 contribuições mensais. A perícia médica do INSS avaliará a isenção de carência para doenças prevista no portal do Interministerial, da MPAS, de número 2998 de 2001. Doenças profissionais, acidentes de trabalho e acidentes de qualquer natureza ou causa. Possuir qualidade de segurado, caso tenha perdido, deverá cumprir a metade da carência de 12 meses a partir da nova filiação à Previdência Social. Lei de número 13.846 de 2019. Também tem que comprovar em perícia médica doença, acidente que torne temporariamente incapaz para o seu trabalho. Para o empregado em empresa, estar afastado do trabalho por mais de 15 dias. Vamos falar um pouco agora sobre o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequelas permanentes, que reduza sua capacidade para o trabalho. Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS. Como se trata de uma indenização, não impede o cidadão de contribuir e continuar trabalhando. Principais requisitos: o cidadão que vai requerer esse tipo de benefício deve comprovar os seguintes requisitos: ter qualidade de segurado à época do acidente. Não há necessidade de cumprimento de perícia de carência. Ser filiado à época do acidente como quem tem direito ao benefício: empregado urbano rural,
de alguma empresa, empregado doméstico para acidentes ocorridos a partir de 1º de 6 de 2015, trabalhadores avulso para alguma empresa, segurado especial trabalhador rural. Quem não tem direito ao benefício? Contribuintes individual, contribuinte facultativo. Auxílio reclusão. Para ter direito ao auxílio reclusão, é preciso comprovar que é dependente do segurado recluso. E o valor do benefício é dividido em partes iguais entre todos os dependentes. De modo geral, o auxílio reclusão tem o objetivo de assegurar a manutenção e a sobrevivência da família do segurado de baixa renda que contribuía para o INSS durante sua vida laboral e que, assim, gerou direito a ter sua família amparada em caso de reclusão, conforme assegurado pela legislação previdenciária. A Lei de número 8.213, publicada um ano após a criação do INSS e que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social, também cita o auxílio reclusão como um dos direitos dos dependentes do segurado que for recluso em regime semiaberto ou fechado, que não receba remuneração da empresa. Auxílio doença, aposentadoria ou abono de permanência. O benefício está previsto na Constituição Federal. O artigo 201, no capítulo relativo à Previdência Social, cita o direito ao auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Salário maternidade. Benefício devido a pessoas que se afaste de sua atividade por motivo do nascimento do filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Atenção! Salário maternidade da segurada, empregada e empresa deve ser solicitado diretamente ao empregador. O salário maternidade do empregado, do microempreendedor individual deve ser requerido diretamente no INSS. Em nossa apostila você encontra uma tabela completa para você saber aonde e quando pedir esse auxílio. Principais requisitos. Para ter direito ao auxílio maternidade, o cidadão deve atender os seguintes requisitos: na data do parto, aborto ou adoção. Quantidade de meses trabalhado, carência. 10 meses para o trabalhador contribuinte individual facultativo segurado especial. Isento para segurados empregados domésticos e trabalhador avulso que estejam em atividades na data do afastamento, parto, adoção ou guarda. Para os desempregados, é necessário comprovar a qualidade de segurado do INSS e, conforme o caso, cumprir carência de 10 meses de trabalho. Caso tenha perdido a qualidade de segurado, deverá cumprir metade da carência de 10 meses antes do parto, evento gerado do benefício. Da Lei de número 13.457 de 2017. A duração do benefício. A duração do salário maternidade dependerá do tipo de evento que deu a origem ao benefício. 120 dias no caso de parto, 120 dias no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção, independentemente da idade do adotado, que deverá ter no máximo 12 anos de idade. 120 dias no caso de natimorto. 14 dias no caso de aborto espontâneo ou previstos em lei. Estupro, risco de vida para a mãe. Há critérios médicos. Salário família. O salário família é um valor pago ao empregado, inclusive ao doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados que possua. Filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto no caso dos inválidos, para quem não há limite de idade.
Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulada pelo governo federal. O empregado, inclusive o doméstico, deverá requerer o salário família diretamente ao empregador. Já o trabalhador avulso deverá requerer o benefício ao sindicato ou ao órgão gestão da mão de obra ao qual está vinculado. Casos estes trabalhadores estejam recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade rural, devem realizar o seu requerimento no INSS. O mesmo vale para os demais aposentados, que também têm direito ao salário família. Caso tenham mais de 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de idade, se mulher, e se possuírem filhos que se enquadram nos critérios para a concessão. Principais requisitos: ter filho de qualquer condição com um menor de 14 anos de idade, ou filhos inválido de qualquer idade. Ter remuneração mensal abaixo do valor limite para o recebimento do salário família.